Muito bem, gente. Agora, nós vamos para a reta final trabalhar com os famosos diagramas de fases das substâncias. Neste caso específico, a gente vai trabalhar o diagrama de fases da água. E já adiantando para vocês, cada substância tem um diagrama de fases bem característico dela, tá? Então, o que eu peço a você, não é para você olhar para essa imagem, para esse diagrama de fases da água, e achar que sempre diagrama de fases de substâncias diferentes serão iguais, de maneira alguma. É muito particular. Veja bem, a gente está vendo aqui o seguinte: o que eu vou dizer aqui estará escrito na nossa próxima tela. Eu vou dar uma geralzinha aqui um pouco rápida. A primeira coisa, gente, a gente está vendo que, variando a pressão, eixo Y, e a temperatura, eixo X, de um líquido, ou vamos dizer de uma substância, não de um líquido, de uma substância, o estado físico dela muda. Então, por exemplo, observando esse gráfico, você nota que em determinadas pressões e temperaturas, a água é sólida. Em outras, ela é líquida. Em outras, ela é vapor. Quando você observa um ponto, ou seja, um ponto significa uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Por exemplo, naquela reta ali, número 1, se você pegar um ponto naquela reta, você percebe que é a interseção, né? É a divisa, vamos dizer assim, entre a fase sólida e a fase líquida. Portanto, ali existem dois estados físicos. A água se encontra na fase sólida e líquida. Está ocorrendo ou uma fusão ou uma solidificação. Vamos lá. Na curva 2, um ponto nesta curva, né, ou seja, numa determinada pressão e temperatura, tais que este ponto está na curva 2, significa que a água se encontra em dois estados físicos, né, líquido e vapor. E aí está havendo ou uma vaporização ou uma condensação. Na verdade, aqui a gente pode até considerar a questão do equilíbrio, né? Os dois estados físicos, as mudanças de estado físico ocorrendo com a mesma velocidade. Tá. E no caso da curva 3, você está vendo que é uma interface, é uma divisão ali, é a divisa, né? Entre a fase sólida e a fase de vapor. Portanto, um ponto nesta curva 3 significa que a água está, ao mesmo tempo, na fase sólida e, ao mesmo tempo, na fase de vapor. Ou seja, você pode imaginar que está ocorrendo uma sublimação e uma também ressublimação. E aqui, gente, no final da tela, é interessante porque você vê os nomes das mudanças de estado físico, né? Que, claro, são muito importantes da gente guardar. Eu comentei com vocês que tudo que eu iria dizer está aqui na continuação da nossa videoaula. E está mesmo aqui, ó. Ok? Então, eu não vou ler com vocês agora, porque eu considero desnecessário, uma vez que eu acabei de explicar. Mas, um detalhe eu deixei para comentar aqui agora, que é o último parágrafo. Vem comigo, vou ler. O ponto T é aquele ponto ali, ó, gente, olha lá, eu coloquei o gráfico agora pequenininho, a interseção da curva 1 com a curva 2 com a curva 3. Tá vendo que tem um ponto em comum? É o ponto T. O ponto T se refere ao ponto triplo da água. E nesse ponto triplo coexistem, ou seja, num equilíbrio dinâmico, porque é claro que os equilíbrios são dinâmicos, uma vez que um estado físico está se transformando o tempo todo no outro estado físico, neste ponto coexistem em equilíbrio dinâmico três estados físicos. A água se encontra na fase sólida, ao mesmo tempo na fase líquida e ao mesmo tempo na fase de vapor. Ok? Interessante, né? É muito curioso, né? Eu vou fazer indicações para vocês de vídeos. Na sequência da aula aqui, existem indicações de vídeos do YouTube. São fundamentais que você os assista, tá? Vamos lá então, continuando. Gente, como eu comentei agora mesmo, para cada substância química, o diagrama de fases, né, que mostra a influência da pressão e da temperatura no estado físico daquela substância, eu havia dito para vocês que é diferente para cada substância, né? Olha que curioso, no caso aqui do gás carbônico. Você está vendo ali
que, né, as pressões, né, onde as pressões e as temperaturas nas quais o gás carbônico se encontra na fase sólida são bem diferentes, né, da água. E assim sucessivamente, né? Você pode fazer uma análise da água, depois você vem aqui e faz a análise do gás carbônico, ok? Eu queria chamar a atenção agora para você, que a gente agora está na reta final, para alguns detalhes muito importantes. Eu vou trabalhar aqui e depois eu vou voltar lá na água. Por exemplo, gente, vamos imaginar que a gente está ao nível do mar, ok? Ao nível do mar. Então a pressão é 1 atm. A pergunta é, aquele momento que o barman, ou você está num lugar que alguém pega uma pedra de gelo seco não é CO2 sólido, a pergunta é, em qual temperatura que aquela pedrinha de gelo seco se encontra, uma vez que você está num lugar cuja pressão atmosférica, suponha, é 1 atm. Dá uma olhada no gráfico. Se você está vendo o CO2 sólido, obrigatoriamente a 1 atm de pressão, quanto que seria a temperatura dele ali? A temperatura dele está abaixo ou está em menos 78,5 graus Celsius. Para quem já teve a oportunidade de pegar no gelo seco, é muito frio, não é verdade? Porque a temperatura ali é em torno de menos 78 graus Celsius, né? Muito curioso, né, gente? E outra coisa também muito curiosa, você pode se perguntar assim, professor, eu gostaria, por exemplo, de pegar o CO2 sólido e fazê-lo fundir, ou seja, ele passar de sólido para líquido. Porque lembra que a gente comentou que o normal dele é o quê? É sofrer uma sublimação. Veja bem pelo gráfico. A 1 atm de pressão, que é uma pressão mais, vamos dizer assim, né, que é mais comum aqui no nosso planeta, ok? A 1 atm de pressão, o CO2, quando ele atinge menos 78,5 graus Celsius, ele passa de sólido diretamente, estão vendo? Para gás. Lembra que a gente falou que ele sublima? É o que você vê às vezes quando você vai numa boate, ou você vai numa festa, você vai numa formatura, por exemplo. Ok. Agora, vamos voltar aqui à questão. Não, mas eu quero ver o CO2 fundindo, passando de sólido para vapor. Perdão, fundindo, passando. Vapor não, gente, passando de sólido para líquido. Olha que interessante, o CO2 teria que estar pelo menos a 5,11 atm, ou seja, a pressão sobre o CO2 tem que ser muito alta quando comparado a 1 atm. A pressão mínima teria que ser quanto? 5,11 atm. E qual é a temperatura mínima? Olha lá, em torno de menos 56,4 graus Celsius. Nessas condições, você veria o CO2 passando de sólido para líquido, ok? E aí, aproveitando que eu estou comentando sobre isso, né, o ponto triplo do CO2, ou seja, a pressão de 5,11 atm e a temperatura de menos 56,4 graus Celsius, nessas condições, o CO2 se encontra no ponto triplo, que é a temperatura e a pressão tais onde o CO2 se encontra em equilíbrio na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa. Ok, pessoal? E era isso, então, que eu queria comentar com vocês aqui. Ok? Uma pergunta também que pode estar dentro da sua cabeça. Professor, quando a gente vai em pista de patinação, eles fazem pista de patinação de gelo. Será que seria viável fazer uma pista de patinação, porém colocando CO2 sólido na pista, uma pista de patinação de gelo seco? Gente, pode até ser possível, mas economicamente ficaria muito caro. Por quê? Porque para você obter CO2 sólido, de novo, imaginando que a gente está num local onde a pressão atmosférica é 1 atm, você teria que resfriar o gás carbônico a menos 78,5, de preferência menos ainda, né? Abaixo de menos 78. Ora, para atingir essa temperatura muito baixa, demandaria muita energia, né? Por isso que, né, do ponto de vista econômico, é pouco viável, né? Quer dizer, é possível? Mas é mais complicado, ok? Muito bem, gente. Eu queria agora mostrar para vocês com relação à água. E quando você patina, então vamos agora falar de patinar,
mas vamos falar de patinar agora pensando numa pista de patinação de gelo, portanto, água no estado sólido. Me acompanha. Veja bem, se a água está no estado sólido, vamos combinar que nós estamos no lugar a 1 atm de pressão? Ou seja, dá uma olhada no gráfico. Nós estamos no lugar onde a pressão atmosférica local é 760 milímetros de mercúrio, ok? Quando você bate ali na curva 1 e quando você desce, você lê 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Um pouco abaixo de 0 graus Celsius, a água se encontra na fase sólida. Tudo bem, galera? Então, olha lá. Um pouco abaixo de 0 graus Celsius e a 1 atm de pressão, você sabe que a água se encontra na fase sólida. Você pode imaginar que você está patinando numa pista de gelo feito com água. E aí agora que vem o detalhe importante. Você sabe como é que o patinador patina? Quando ele pressiona o patins dele sobre o gelo, com aquela lâmina muito fina, né? O que acontece? Aumenta a pressão sobre a água, concorda? Quando aumenta a pressão sobre a água e aquele atrito formado ali, ele também, gente, de uma certa maneira, pelo atrito, há um pequeno aquecimento da água, concorda comigo? Então, aumentando a pressão sobre a água e também influenciando um pouco no aumento da temperatura, observe no diagrama. Olha lá, você estava com a água na fase sólida, mas aumentou a pressão sobre ela e também aqueceu um pouco devido ao atrito. Você concorda que a água funde, ela passa para a fase líquida, né? E aí, ao passar para a fase líquida, isso te garante que você funde a água, portanto, você cria na água um sulco, você derrete a água. E é por isso que o patins, ele cria um caminho. Por isso que o patins, ao fundir a água, o patinador consegue patinar no gelo. Porém, assim que o patinador passa, né, imagine que você acabou de passar ali. Se você acabou de passar, a pressão ali sobre a água líquida, porque você derreteu a água líquida, a pressão sobre a água líquida volta a diminuir. Quando a pressão volta a diminuir, o que você espera que aconteça? Ah lá, olha, observe pelo diagrama. Quando a pressão volta a diminuir, a água, ela estava na fase líquida, ela congela novamente. E é isso que acontece o tempo todo numa pista de patins que está aberta funcionando. É por isso que, de vez em quando, eles pedem às pessoas para parar, e aí alguém pega tipo um rodo e vai nivelando aquela pista de patins. Por quê? Porque quando o gelo derrete muito rápido e congela muito rápido, que é o que acontece o tempo todo na pista, ao congelar muito rápido, vão criando aquelas montanhas, entende? Aqueles relevos de água sólida. Então a pista vai ficando muito irregular. Por isso que de vez em quando eles dão uma nivelada, usando tipo um rodo, né, na pista. E depois, é claro, eles liberam novamente para as pessoas poderem patinar, ok? Eu queria comentar com vocês agora um outro detalhe que é muito interessante. O cometa, de uma maneira genérica, a cabeça de um cometa, ela é constituída basicamente por água sólida. Existem outras, tem poeira cósmica, tá, gente? A cabeça de um cometa não é só feito de gelo, ela tem gelo, que é água sólida, né? Muito bem, a pergunta é a seguinte: a pressão no espaço é alta ou baixa? A pressão no espaço. Pensa um pouco. É muito baixa. Por um motivo simples, porque tem muito pouco ar no espaço. Tem pouquíssimas moléculas no espaço. Então, as pressões no espaço são muito baixas. É quase um vácuo. Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Me acompanhe agora observando o gráfico. Um cometa, quando ele está longe de uma estrela, vamos comentar sobre a nossa estrela, o Sol. Imagine que um cometa está passando aqui perto do nosso planeta, e o nosso planeta está relativamente distante do nosso Sol, da nossa estrela, que é o Sol. Quando um cometa passa aqui perto do nosso planeta, o núcleo, né, da cabeça dele, o núcleo do cometa, a cabeça do cometa, ela está predominantemente na fase sólida. Ali tem gelo feito de água, né? Por quê? Porque observe pelo diagrama.
A pressão baixa que tem no espaço e a temperatura muito baixa que tem no espaço, porque a temperatura também no espaço é muito baixa, nessas condições, observe pelo diagrama, qual que é o estado físico da água? Sólido. Então, numa temperatura muito baixa e numa pressão muito baixa, a água se encontra na fase sólida, que é o caso da cabeça do cometa. Ok? Vamos lá? Esse cometa, vão imaginar que ele está indo lá em direção ao Sol. Portanto, na medida que ele se aproxima do Sol, você espera que aconteça com o quê? Com a temperatura? Aumente. Observe pelo gráfico. O cometa está submetido a uma pressão muito baixa, mas ele está indo em direção ao Sol. O que acontece com a temperatura? Aumenta. Portanto, o que vai acontecer com o cometa? A cabeça dele vai sublimar. O cometa não vai, né, de uma maneira geral, ou dizendo de uma maneira melhor, predominantemente, o que vai o cometa, a cabeça do cometa vai sofrer não é uma fusão. A água não vai passar da fase sólida para a fase líquida. Ela vai passar predominantemente da fase sólida para a fase diretamente vapor. A cabeça do cometa sofrerá uma sublimação, porque o aquecimento junto com a pressão muito baixa faz com que o cometa sublime. Ok, pessoal? E tem um outro último detalhe que eu vou preferir para comentar com vocês na última tela. Muito bem, gente. Vamos lá, então. E aí, aqui, ó, já passamos por aqui. E aí, finalizando agora a nossa videoaula, eu gostaria de convidar vocês, né, quando vocês assistirem novamente esta minha videoaula, a assistir esses vídeos que eu selecionei pegando-os no YouTube. Então aqui, por exemplo, efeito da pressão sobre a temperatura de fusão da água, fundindo gelo pelo aumento da pressão. Vamos à próxima tela. Aqui, o efeito da pressão novamente sobre a temperatura de ebulição da água. Então, olha lá, eu peguei 2 vídeos, né? Eu estou só apresentando as telas para vocês, para que quando vocês depois voltem nessa videoaula e dê uma pausa, vocês leiam os textos e entrem nesses links aqui. Gente, essa matéria, galera, é fundamental que você assista aos vídeos. Você vai aprender muito melhor. Eu posso garantir isso a vocês, tá? Outra tela, mostrando, aqui, ó, eu peguei um vídeo que tem no YouTube muito legal. Você vai ver a água entrando em ebulição numa altitude baixa, numa altitude maior, e lá no campo base das pessoas que escalam o Monte Everest. É um vídeo muito interessante. Você vai ver que a temperatura de ebulição da água vai diminuir. Aqui, para não ficar falando só de água, eu peguei um vídeo mostrando a temperatura de ebulição da acetona. E aqui, né, nesta última tela, né, é a última, e vou mostrar aqui para vocês um detalhe. A questão nesse vídeo, você vai ver 3 líquidos. Você vai ver nitidamente que um é mais volátil do que o outro, e isso interfere na temperatura de ebulição. E, finalmente, a cereja do bolo, você vai ver 3 vídeos mostrando o ciclohexano, o álcool terte butílico e o nitrogênio nos seus respectivos pontos triplos. E aqui você pode perceber, gente, que eu coloquei na própria tela a temperatura e a pressão nas quais essas três substâncias, ciclohexano, álcool terte butílico e nitrogênio, né, estão no ponto triplo. É o ponto triplo de cada um deles. Só gostaria de lembrar que nesse ponto triplo existem em equilíbrio 3 estados físicos: sólido, líquido e vapor, ok? E para a gente finalizar, né, esse tema, vamos lá. Aqui, ó, a gente já comentou sobre o patinador, mas rapidamente a gente pode ler, para terminar com chave de ouro. Quando alguém patina no gelo, seus patins deslizam sobre uma fina camada de água líquida. Viram? Ele, ao pressionar, funde. Essa camada se forma devido à pressão exercida pelas lâminas dos patins, o que provoca a fusão do gelo. Vale lembrar também, gente, que a pressão é maior, né? Quanto maior a pressão, a área de contato é menor. É por isso que você usa uma lâmina. Pressão é igual a força dividido pela área.
Como a área da lâmina é muito pequena, a pressão exercida pela lâmina do patins é muito alta, não é verdade? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, sabe aquele café que você compra no supermercado, enfim, em mercearias, etc. O café que já vem solubilizado, o café solúvel, né? Que você ferve uma água, aí você coloca um pouquinho do pó na própria xícara e depois derrama a água, ou seja, não é aquele café que você filtra ele primeiro. Você sabe como é que ele é produzido? Ele é produzido da seguinte maneira: o pó do café, ele é adicionado a uma água quente, sob agitação. O conjunto é submetido a uma filtração para eliminar o pó. Ué, gente, até aqui é como se você fizesse um café na sua casa. Você aquece a água, coloca o pó num filtro e passa a água ali, ok? Porém, agora que vem a parte diferente. A solução restante, ela está aquecida, não está? Ela é resfriada e colocada numa câmara de vácuo. Entenda por quê. Quando você resfria, você vai permitir que esse café que você preparou congele. E aí coloca numa câmara de vácuo. Por quê? Ao fazer o vácuo, ou seja, você elimina ali de dentro o ar, os cristais de água, porque lembra, você congelou o café, os cristais de água, eles passam diretamente da fase sólida para a fase vapor. Portanto, os cristais de água sublimam com um leve aumento de temperatura, restando o que ali dentro? Um produto isento de água, ou seja, o pó do café, que já tinha sido solubilizado na água quente, você resfriou, congelou, fez ali um vácuo, retirou o ar e na própria câmara de vácuo que retira o ar, retira também a água, porque ela passa direto de sólido para vapor. Então, você obtém ali o pó sequinho do café e dessa maneira você mantém as propriedades do café inalteradas. O sabor fica agradável. E isto não ocorreria se você eliminasse a água por fervura, ok, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Um abraço para vocês e tudo de bom. E até a nossa próxima videoaula. Valeu!